recebeu, levanta sua mão para que a Juliana Fernandes possa visualizar e te entregar lá em cima da igreja, lá em cima da campanha. Eu quero dizer para você, querido, nesse último hino, se você quiser, se você sentir, se você buscar, você pode chorar na presença do Senhor. Fique à vontade, porque o Espírito Santo se faz presente. Amém. Se quiser gritar, você grita. Se quiser adorar, você adore. Sentado, deitado, em pé, de joelho. O importante dessa noite, querido, é que você deixe o Espírito Santo te tocar. Amém? Fique à vontade. Oh, Deus. Aquele que não tem problema fica sentado. Aquele que não quer sentir a presença de Deus fica sentado. Amém?
Graças a Deus. Abre juntamente com a Esther Banzai. Livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Portas abertas através da oração. O nome do tema dessa noite é Portas abertas através da oração. Para nós entender que a porta está aberta, que existe algo para mim e para você, é necessário que nós compreendemos que existe alguém à porta. Mas que esse alguém, ele não quer que a sua porta fique fechada. Na verdade, uma das metáforas, uma das compreensões que eu tive, um dos entendimentos que eu tive nessa mensagem, é que depende de mim, ou depende só de você, para a sua porta estar aberta ou fechada. A outra observação que eu faço é que muitas vezes as pessoas querem que as portas se abram rápido demais. Mas imagine uma represa e existe muita água naquela represa. Se abrir as comportas muito rápido, o que acontece? Inunda tudo, não é isso? Enche tudo de água. Essa represa, irmão, é as bênçãos de Deus na minha e na sua vida. Às vezes a gente escuta as pessoas falar assim: Deus tem um caminho de bênção, Deus tem um mundo de bênção. Mas aí você pode pensar o que Deus tem de bênção para mim. Essas comportas dessa represa só podem ser abertas conforme a tua fé. Primeiro ponto. Segundo ponto, conforme a sua atitude. Terceiro ponto, conforme a sua crença. Mas existe alguém na porta. E o interessante é que nós entendemos que esse alguém, ele está assim, batendo. Mas muitas vezes nós não temos coragem, nós não somos educados, nós não damos atenção aos nossos ouvidos. Para quem está batendo na porta? Aí não adianta nós questionar, não adianta nós reclamar por que a porta não está aberta. Por que os caminhos não estão abertos? Por que eu e você não estamos conseguindo passar por essa porta? Livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, por gentileza. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Coloque sua Bíblia sobre a cadeira, você que trouxe. Fala comigo. Querido, independente qual é a sua situação, se você tem fé, eu quero te convidar nessa noite a abrir a porta para Jesus. Se você olhar nesse contexto bíblico, tem alguém batendo na porta e pedindo para abrir. Quem é esse alguém? Jesus, Deus. Tá certo? Agora entende. Use toda a sua fé, use toda a sua crença, e nessa oração peça a Deus para abrir a porta. Peça a Deus para entrar. Porque as portas da igreja já estão abertas e Deus, Jesus, Espírito Santo já se faz presente. Mas sabe aonde que Ele quer entrar, querido? Aqui. Conforme a sua necessidade, comece a adorar a Deus. Conforme o seu querer, conforme a sua necessidade,
coração. Eu quero dizer para você nessa noite: deixa Deus entrar na sua vida. Senhor Deus, Senhor Jeová, nós nos colocamos nessa noite em tua presença. Nós nos colocamos nessa noite diante de ti. E compreendemos, Pai, que a porta que o Senhor está batendo é a porta do nosso coração. E compreendemos, Pai, que a porta que o Senhor quer entrar é a porta, Pai, do nosso coração. É a porta, Pai, da nossa vida. É a porta do nosso sentimento. É a porta da nossa família. É a porta de tudo aquilo que queremos, que precisamos, que necessitamos. De repente seja até a porta financeira. Oh, Senhor, entre, porque de repente tem irmãos aqui que não sejam capazes de abrir a porta. Tem irmãos aqui que não tem força o suficiente para abrir a porta. Mas tu, Deus, pode. Mas tu, Deus, pode entrar. Então entra, Senhor. Faça a vontade de Carabachá em nosso meio. Faça a vontade da Carabachá em nossos corações. Eita, Caribariba, e Carabachá! E Carabachá, subicanta, Labachá! Subicanta, Labachá! As portas estão abertas. Quero permissão para entrar. Porque se abrir a porta do vosso coração, entrarei nesta noite e derramarei sobre vós as minhas bênçãos. As minhas bênçãos. Porque estou à porta e bato. Abre as portas que eu vou entrar. Derrama sua igreja, Pai, o teu poder. E que as portas possam estar abertas. Que o Senhor possa entrar nessa noite, Pai, no coração e na vida, Pai, de cada um aqui presente, Pai. É que eu te peço, Pai, te agradeço. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Jesus. Amém. Pode se sentar, querido. Fica à vontade. No livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, nós vemos Jesus batendo a porta. Nós vemos Jesus querendo entrar. E o interessante é que a palavra de Deus diz que Jesus, Ele quer cear com você. Ele quer jantar com você. Ele quer entrar na tua casa e fazer parte da sua vida, da sua história e de tudo aquilo que eu tenho e que nós juntos podemos ter. No livro de Apocalipse, capítulo 3,
está à porta. Mas no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, nós vemos ali também que Ele é a verdade. E Ele próprio diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho, nossa, para o gentileza, Stephanie. Ele é a verdade. Ele é a vida. E a pergunta que eu faço nessa noite, igreja: se Jesus é o caminho, se Jesus é a verdade, se Jesus é a vida, por onde andam muitas pessoas? Por onde as pessoas têm andado? Por onde as pessoas têm passado? Vamos lá, Esther, por gentileza. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Querido, Ele está à porta. No Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, nós entendemos que Ele é a verdade. E Ele diz, Ele confirma, Ele fala que Ele é a verdade. Só que, antes de tudo, Ele fala: olha, eu sou a porta. Depois Ele fala: eu sou o caminho. Quer dizer, qual o caminho que você tem agora? Que caminho você tem percorrido? Por que caminhos você tem passado? Por onde você tem ido? No próximo, Ele diz assim: eu sou a verdade. Ele diz: eu sou a verdade. Não há outro caminho além de ser. Não há outra verdade além de ser Jesus Cristo. E não é interessante que no final do versículo Ele diz assim: eu sou a vida. Pois tem muitos aqui que estão com a vida espíritas. Estão muitos aqui que estão pensando em outras coisas. Tem muitos aqui que pensam em desistir. Tem muitos aqui que falam: o caminho está difícil, a vida está difícil. Mas Jesus não veio para um caminho fácil. Jesus, Ele veio para um caminho difícil. Jesus, Ele veio para meio à dificuldade. No livro de Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 8, aqui Ele fala que o caminho é estreito, que a vida é difícil, que o caminho é perigoso, que o caminho não vai ser fácil. Vamos lá, Esther, por gentileza. No livro de Mateus, capítulo 7, versículo 13 e versículo 14. Por mais que o caminho não seja fácil, por mais que o caminho seja difícil, por mais que o caminho seja estreito, eu quero dizer para você nessa noite: servir a Deus não é fácil, ficar na igreja não é fácil, adorar a Deus não é fácil. Mas quem serve a Deus, entenda uma coisa: Ele está na porta, Ele é a verdade. Você vai passar por um caminho difícil, só que você vai ter. Ele canta para mais a você vai ter vitória, querido. Você vai ter vitória, porque Deus, Ele é contigo. E quando Deus abre portas, querido, não há quem possa fechar. Porque a porta que Deus abre, nenhum homem pode fechar. Por mais que o homem diga o contrário, por mais que o homem critique, por mais que o homem queira barrar a obra de Deus, mas a obra de Deus não pode, de nenhuma forma. Se existe uma porta aberta para você, querido, eu quero dizer para você nessa noite: siga em frente. Siga em frente. A porta está aberta. Livro de Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos a que a encontrarem. Ok? O caminho é estreito, a porta é estreita. Você vai ter luta, sim. Você vai ter dificuldade, sim. O demônio vai usar pessoas para querer te atrapacear, sim. Mas lembra, Deus é maior. Lembre, querido, Deus é maior. Muitas vezes o demônio pode usar uma pessoa para atrapalhar você louvar, para atrapalhar você ir na igreja, para atrapalhar você entregar. Mas se Deus, querido, mas se Deus é o caminho, se Deus é a verdade, se Deus é a vida, não há quem possa te impedir. Não.
24, ali nós vemos também que não só o caminho, mas a porta também leva à estreita. Mas cabe eu, querido, e você passarmos por essa porta, seguir esse caminho, abrir a porta e acreditar que Deus, Ele é a única e a verdadeira verdade em sua vida. Não há outro lugar, não há outra porta, não há outro caminho, porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a... E essa vida é para quem? É para mim e para você. Essa vida é para mim e para você que acredita que Deus pode mudar a situação, que acredita que Deus está mudando a sua vida, que acredita que Deus vai te dar uma vida diferente. Só que para isso tudo acontecer, querido, é necessário que por mais que você entre nessa porta, é necessário que por mais que você passe por esse caminho, ore, clame a Deus. Muitas vezes nos dias de hoje as pessoas se morando querendo namorar, querendo um homem, querendo uma mulher, querendo isso, querendo aquilo outro. Mas a primeira oração que você tem que fazer é para que Deus te dê paz. Dê paz na sua família, dê paz na sua vida, dê paz no seu coração. No livro de Salmos, capítulo 122, versículo 6, lá nós vemos que a Bíblia relata bem claro para mim e para você que temos que orar pela paz de Malacaxeta, pela paz da nossa família, pela paz da nossa igreja. Porque, querido, como cremos, porque, querido, como acreditamos, porque, querido, como confiamos, como temos certeza que estamos no caminho certo, que estamos no caminho de Deus, entendemos que a porta é estreita, que o caminho é estreito, mas que Deus vai dar vitória. A primeira coisa, então, querido, a fazer é orar pela paz. Nós aprendemos isso no livro de Salmos 122, versículo 6. Mas aprendemos também lá no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 11. Nós precisamos de paz, sim. Mas além de paz, você precisa de alimento, você precisa de provisão, você precisa de comida. Vamos por gentileza para Steph, livro de Mateus capítulo 6, versículo 11. Temos que orar para a paz, temos que orar também pelo que temos de comer, pelo alimento de cada dia que Deus nos dá. E por gentileza, Steph. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Querido, antes de orar para demais coisas, eu quero dizer para você então nessa noite orar pela paz. Eu quero dizer para você então nessa noite orar pelo pão de cada dia. Eu quero dizer para você nessa noite orar então para a proteção do seu filho que de repente mora longe, do seu filho que vai para a escola, do seu marido que trabalha, da sua esposa que trabalha, de você que de repente esteja viajando. Peça a Deus proteção. No livro de Mateus capítulo 6, versículo 13, aí nós vemos que temos que pedir a Deus também proteção, porque o Pai Nosso é a oração que Jesus me ensinou, me te ensinou. Vamos por gentileza então, Esther, livro de Mateus capítulo 6, versículo 13. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Ó Senhor, não nos deixe cair em tentação. Em outras linguagens diz: não nos deixe cair, induzir ao mal. Não nos deixe ser induzido ao mal, mas nos livre de todo o mal. Deus, nesta noite, querido, Ele quer te livrar de todos os males possíveis. Ele quer te livrar você da peste financeira. Ele quer te livrar você também das maldições da família. Ele quer te livrar também de todas as tentações malignas. Só que para isso, querido, é você saber orar. É você entender que Jesus está na porta. É você entender que Jesus, Ele é o caminho. E que esse caminho, Ele é estreito. E que essa porta, ela é estreita. É você entender também que você tem que pedir pela paz. Para você conseguir alguma coisa na vida, ser feliz, é necessário primeiramente que você tenha paz. A segunda coisa é que você tenha
provisão, que você tenha alimento, tanto espiritual, quanto também alimento físico. E a terceira forma de orar é pedir a Deus proteção. Proteção para os nossos negócios contra inveja. Proteção contra nossas famílias. Proteção contra tudo. Querido, nós temos que saber orar. Nós temos que saber pedir a Deus. No livro de Lucas, capítulo 18, versículo 1, ali nós entendemos que devemos orar sem cessar. Ali nós entendemos que devemos orar sem parar. Eu quero te convidar a orar nessa noite. Eu quero te convidar a você enfrentar a sua batalha nessa noite. Eu quero te convidar a você vencer as barreiras nessa noite. Eu não sei se Karen está preparada, eu não falei com ela, mas ela vai cantar do jeito que Deus permitiu. A Karen vai cantar a Rosa do Nascimento, o hino de Jó. Enquanto isso, eu quero chamar você a vir aqui à frente. Eu quero pedir Juliana, irmã Terezinha e Cecília que unge as pessoas, porque você vai clamar nessa noite. Livro de Lucas, Esther, capítulo 18, versículo 1, por gentileza. Oh, Deus. Está na hora de você clamar, querido. Lucas 18, 1. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Eu não sei o quanto você tem orado. Eu não sei o quanto você tem pedido. Mas por gentileza, vem aqui à frente. Deixa-nos orar com você nessa noite. Você que não tem problema, pode ficar aí. Você que não precisa de Deus, nem ela falou, pode ficar aí. Mas se você tem causas que precisam ser resolvidas, não hoje, mas ontem, eu quero te convidar a vir aqui à frente. Eu quero pedir da Gretchen também que venha ajudar o pessoal a orar. Gretchen, não está aqui, filho, ajudar o pessoal a orar. Porque, querido, esse é Deus que pode ajudar. Alan também vem orar. Ajuda a orar aqui, Alan. Vanusa Guedes também, por favor, ajuda a orar. Oh, aleluia. A Bíblia diz, Alan, que é dando que recebe. Oh, aleluia. Pega o microfone, essa minha cara aí. Pode ungir, fica à vontade, ungir. Unge, olha, deixa Deus ter a mão poder. Mostra pra ele. Só glória a Deus.
Deus, derrama o seu poder. Eu creio que todos aqueles que estão hoje aqui recebendo oração, Pai. Todos aqueles que estão aqui hoje, Pai, estão com o coração quebrantado, Pai. Um coração doído, Pai. Um coração sofrido. Tudo que eu tenho a te ofertar. Deixa eu te apertar nessa noite, Senhor. Oh Deus, que nós podemos nessa noite, Pai, mover o seu coração. Que nós podemos nessa noite, Pai, sentir a tua presença. Que os milagres, Senhor Jesus, sejam derramados, Pai, sobre a igreja nessa noite. Derrama, Pai, a tua presença. Derrama, Pai, a tua presença nessa noite. Derrama, Pai, o teu Santo Espírito, Pai, de uma forma grandiosa. Que nós possamos sair daqui, Pai, cheio do teu Santo Espírito. Que nós possamos sair daqui, Pai amado, cheio da tua presença. Porque a igreja, Pai, é tua. A obra é tua, Pai, nós somos alegres, Pai. Nós sabemos, Pai, que somos barro. E como barro, Pai, como pó. Força de nós essa noite, Pai, alegres, Pai. Derrama a tua divindade sobre nós. E abre as portas do céu, Senhor. Eu estou aqui.
Aleluias. Aleluias. Jesus é bom, querido. Querido, faz um gesto de fé. Levanta sua mão direita para o céu e fala assim comigo: Deus, eu tenho certeza que o Senhor entrou. E agora faz morada em meu coração. Pode se sentar, fica à vontade. Não sei quem é que vai encerrar o grupo, eu me esqueci.